Tem uma sequência muito pesada para o Fluminense, que voltou de férias já no dia 23 de janeiro para iniciar a pré-temporada, depois de todo mundo, devido à disputa do Mundial. Então, o tempo de preparação foi muito curto, e até por isso o Fluminense sofre um pouco agora com essa urgência de, ao mesmo tempo, ter que dosar ali o nível físico dos jogadores, só que também o Diniz precisa dar ritmo a esses atletas, porque o objetivo principal agora, nesse início de temporada, é a disputa da Recopa Sul-Americana contra a LDU. O clássico contra o Vasco vai ser apenas a terceira partida do time titular do Fluminense em 2024. Foram 2 jogos até aqui, 2 vitórias sobre Bangu e Sampaio Corrêa, jogos bem mais fáceis. Hoje o primeiro desafio do ano, que é esse clássico diante do Vasco. Tanto que está cobrando um pouco o preço de ter que acelerar essa pré-temporada, que alguns jogadores já se lesionaram. Samuel Xavier não estreou ainda esse ano. Marlon, o zagueiro que em tese seria o substituto do Nino, tem uma lesão no joelho. Os dois com problema no joelho. O Gabriel Pires, que veio do Botafogo, tem uma lesão muscular. E ontem o Keno sentiu no treino, sentiu um problema no tendão, não sei se foi no pé direito, no pé esquerdo, mas acabei de ver aqui a lista de relacionados do Fluminense, acabou de sair aqui, e o Keno foi relacionado. Então ele era a dúvida, mas a princípio vai para o jogo. É um Fluminense que está tendo que enfrentar de cara já problemas físicos neste início de temporada, só que o Diniz ganhou muitos reforços. Isso facilita para que ele possa ter uma margem maior para mexer com esse grupo nessa preparação aí para essas finais contra a LDU, primeiro jogo já na semana que vem, né? A tendência é essa, dificilmente o Diniz vai fazer alguma mudança, reforçando, né? O Guga tá jogando como titular porque o Samuel tá fora, e o Thiago Santos foi quem acabou se firmando nessa posição. O Santos, ele entrou na reta final do ano passado como zagueiro, começou a jogar bem, foi ganhando moral, o Diniz gosta dele, mas o próprio Thiago Santos, no final do ano passado, ele, numa entrevista na Zona Mista, ele falou pra gente que o Diniz entendia e tinha falado para ele, falou: Thiago, como volante não vai rolar, agora como zagueiro você tem chance de brigar por um lugar no time. E foi assim, ele tá brigando ali na zaga. É uma coisa que a gestão do Mário Bittencourt valoriza muito, que é ganhar campeonato carioca e ganhar clássicos. E o Fluminense não ganha um clássico desde a final do ano passado, quando meteu 4-1 no Flamengo, foi bicampeão. De lá para cá foram 8 clássicos, 4 empates e 4 derrotas. Então é algo que incomoda a essa gestão, a esse grupo. O Fluminense tem muito essa vontade de conquistar esse tricampeonato, mas por outro lado tem essa questão de a LDU ser meio que um karma ali na vida do Fluminense. Foram 2 vice-campeonatos, 2 competições internacionais, uma Libertadores e uma Sul-Americana. Aí, se um trivice para a LDU também fica complicado, né? Então, são 2 grandes desafios para esse início de temporada. A grande questão para mim, eu tenho falado isso constantemente, é saber se o Diniz ele não mexia no time titular ou evitava mexer porque ele não tinha peças à altura, e de fato, se a gente olhar para o banco de reservas do Fluminense ano passado, comparado com o que tem esse ano, assim, não tem margem de comparação, né? Era muito inferior. Então, eu tenho essa dúvida para sanar aí ao longo dos próximos meses. Se ele vai, de fato, agora, com tantas opções de qualidade, se ele vai movimentar mais esse grupo, esse elenco, se ele vai mexer mais no time, se ele vai testar mais alternativas, é algo que eu acho que vai acabar acontecendo, porque você tem jogadores, o Terans também, a gente nem falou dele aqui, o Terans é o outro que chegou, e o Terans a gente sabe que tem um passado aí recente no Atlético Paranaense, que ele não gostava de ficar no banco de reservas, ele teve problemas lá com isso. Então como é que ele vai administrar tantos jogadores assim com tão pouco espaço no time titular? Eu acho que a gente vai ver um Diniz mexendo mais na estrutura dessa equipe ao longo do ano, acredito eu. Hoje, se o Fluminense ganha hoje, o Vasco, ele fica numa situação extremamente confortável, porque ainda tem o Madureira no sábado. Então vamos supor num cenário em que ele vença os 2 jogos, né? Ele vai ter mais 6 pontos, está classificado, não tem discussão, já está com a vaga garantida. Ele vai para Quito, podendo colocar o time titular lá e depois poupar contra o Flamengo e podendo escalar um time contra o Flamengo, um time competitivo contra o Flamengo, né? Diferente do ano passado. A gente teria que ver ano passado, sei lá, o Johnny Gonzalez, Danielzinho, alguns jogadores que ao longo do ano se mostraram muito inferiores ao restante do elenco. Então acho que esses 2 jogos vão determinar muito o planejamento, a estratégia que vai ser traçada para esse clássico diante do Flamengo. Mas se tudo der certo até lá, eu concordo, enxergo o Diniz tirando alguns jogadores nesse clássico, sim, imagino que sim.
Boa tarde, Potirone, boa tarde, Marília, Arnaldo, Massini, todo mundo aqui ligado no programa G4. Então, tem apenas uma dúvida que eu acho que nem é tão dúvida assim, a questão do atacante ao lado do Verratti, que pode ser, por exemplo, o Adson, que é jogador que é revelado no Corinthians, estava na França, chegou agora, foi titular no último jogo contra o Audax, foi bem, só que o David acabou fazendo o gol da vitória. Mas muitos torcedores do Vasco acabam criticando muito o David, que perdeu um caminhão de gols naquela partida. Então o Adson, que é um jogador que completa mais o ataque junto com o Verratti, pode ser uma possibilidade de ser escalado nessa partida. Apenas essa dúvida. O restante é esse time aí mesmo. É um grande desejo não só do torcedor, mas também da comissão técnica. Já vieram a público, por exemplo, falar sobre isso. O Ramon Dias, o Emiliano Dias, que é seu filho, auxiliar técnico, que também várias vezes participa de coletivas de imprensa, e até o Gary Medel, que é capitão do time, lá na pré-temporada no Uruguai, falou exatamente que o Vasco precisava, ele até usou a expressão, um par de reforços, principalmente para o time titular do Vasco. Ou seja, todo mundo no Vasco sabe que precisa. Se você parar para analisar, o time principal do Vasco, até esse que você colocou na tela, que vocês colocaram na tela, é um time competitivo. Só que o Ramon Dias, quando olha para o banco de reservas e precisa de opção, ele não tem, principalmente no setor ofensivo. O Vasco tem bons zagueiros, além dos 3 que devem ser titulares, o João Vitor, o Léo e também o Medel. Você tem, por exemplo, o Maicon, que fez uma boa temporada no passado, e tem também o Robert Rojas, jogador paraguaio que veio esse ano do River Plate. Então, assim, no setor defensivo, o Vasco está bem postado. Os laterais também, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, tem o Puma Rodrigues, mas a questão do meio para frente é que chama atenção. Um primeiro volante, o Vasco até tentou chegar à possibilidade de trazer o Cuéllar, jogador colombiano, que trabalhou com o Ramon Dias lá no Al-Hilal, mas acabou não dando certo. A mesma coisa com o Duqueiroz, que acabou de ser anunciado pelo Grêmio. O Vasco fez toda a tratativa para trazer esse jogador, mas aí tinha um problema internacional, porque a empresa americana, que é a 777 Partners, não pode fazer negócio por uma questão política com um clube da Rússia, que é o Zenit, que pertencia ao Duqueiroz, e por isso o negócio acabou não acontecendo. Mas é sim uma grande expectativa do Vasco fortalecer a questão do elenco para poder competir na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro desse ano, que é o grande foco do Vasco. O campeonato não participar de nenhuma competição internacional, e o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o foco do Vasco em 2024. O Matos está um pouquinho de braços atados aí para fazer as contratações? Sem dúvida, ele deu uma entrevista semana passada e até falou sobre isso, que apresentou 2 atriz de reforço, já que o Vasco perdeu 2 jogadores vendidos, que foi o Gabriel Peck e o Marlon Gomes, e também 2 jogadores machucados, o Paulinho e o Jair. São 2 jogadores que seriam muito importantes para o Ramon Dias esse ano. E aí o Matos, na entrevista coletiva para a imprensa, ele falou sobre isso, que apresentou 2 a 3 nomes para a empresa americana, a aprovação deles. No Vasco é um mecanismo muito complexo de negociação, de contratação. O executivo de futebol não tem uma carta branca, não tem a caneta final. Ele até falou sobre isso, a palavra final não é minha. E aí o Alexandre Matos vai ao mercado, busca os jogadores que a comissão técnica e ele acham melhores para o time do Vasco, e aí tem que passar por um processo de scout e até mesmo da empresa americana aprovar ou não. Se é um jogador mais velho, se tem uma questão de financeira, se vai ter que colocar muito dinheiro para contratações e principalmente uma questão financeira, se vai poder aportar ou não dinheiro para poder trazer esses jogadores. O que chama atenção é essa burocracia e a morosidade nas contratações. A gente via isso ano passado com Paulo Brax e agora também com Alexandre Matos. A vitória hoje é fundamental, porque o Vasco briga, principalmente com o Botafogo, por uma das 4 vagas. O Nova Iguaçu acabou dando uma desgarrada, mas tem jogos aí contra outros times de menor investimento. Mas a vitória hoje contra o Fluminense. Lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco enfrentou o Fluminense 2 vezes. No primeiro turno, empate em 1-1 no Maracanã, gol do Pedro Raul, e no Engenhão, no segundo turno, o Vasco venceu por 4-2. O Fluminense estava envolvido já com a final da Libertadores, com o time completo, e o Vasco conseguiu fazer esse resultado de 4-2. Mas é uma partida completamente diferente para esse ano. O Vasco com algumas reformulações, até com um elenco, com um esquema de jogo novo, com 3 zagueiros, mas a expectativa é que o Vasco consiga sim buscar um bom resultado. É aquele negócio, o Vasco tem um time que possa competir. Se você parar para analisar, fizer um quem é quem dessas 2 escalações que vocês colocaram na tela, dá até jogo. Se você pegar goleiro com goleiro e fizer um quem é quem, vai ficar meio empatado, um ponto para cá, um ponto para lá, mas vai ficar bem justinho. O problema é o elenco. É que a gente tem 90 minutos, o Fluminense pode fazer muitas modificações e o Vasco, para fazer modificação no segundo tempo, olha no banco de reservas e não tem essa opção. Você falou sobre o Sforza
for esperado no Rio amanhã para fazer exames médicos e assinar contrato definitivo com o Vasco, um jogador que não deve estrear contra o Botafogo no fim de semana, até pela questão contratual e também a questão do própria Federação de Futebol do Estado de Janeiro, que pede 48 horas para poder fazer essa licença do jogador entrar no regulamento da FERJ, e aí ele deve estrear ou contra o Volta Redonda no meio de semana, ou até pela Copa do Brasil, no jogo contra o Marcílio Dias, que vai ser lá em Santa Catarina. Então, sim, porque o Vasco hoje não tem extremas. O Vasco, por exemplo, perdeu o Gabriel Peck, que foi seu titular. Pois é, e tem o Adson, que chegou agora. Então, os extremas do Vasco hoje tem Serginho, Rossi, que são opções bem inferiores, por exemplo. A relação, por exemplo, a diferença com o Fluminense. Então, o Vasco hoje, tendo uma possibilidade de ter mais zagueiros competitivos, zagueiros que possam jogar ali, formar um trio, essa questão, por exemplo, do João Vitor pela direita e o Léo pela esquerda, no jogo contra o Dax, vocês podem perceber que o Vasco, toda vez que pegava a bola, já abria nos laterais, tanto no Paulo Henrique na direita, quanto no Lucas Piton na esquerda. E tem um diferencial do Vasco do ano passado para esse ano, que é Dimitri Payet. O francês está em forma física muito boa, ele cumpriu suspensão no jogo contra o Dax, mas fez boas partidas já no início dessa temporada, e o Vasco aposta muito que esse seja o grande diferencial, não só no clássico de hoje contra o Fluminense, mas no restante da temporada. Dimitri Payet com a camisa 10 do Vasco. É um cara que já contratou, inclusive, uma professora de português, está aprendendo a falar português, até a questão da comida também, ele tem gostado muito do arroz e feijão, contratou um cozinheiro também para trabalhar particularmente para ele, é um cara que vem gostando muito de trabalhar no Brasil, quer muito ajudar o Vasco, inclusive nas férias ele deu uma entrevista na França falando isso, ele não entende o carinho que ele vem recebendo, que ele ainda não conseguiu entregar em campo, e esse ano parece que até colocou a questão física em foco. Hoje ele está pesando até menos do que, por exemplo, no ápice da forma física dele no Olympique. Então, é um jogador que, para esse ano, o Vasco aposta bastante que seja o grande diferencial. Ano passado, mesmo fora de forma, decidiu 2 jogos importantes. O jogo contra o Fortaleza em São Januário, 1-0, gol dele, e aquele 2-1 emblemático contra o América Mineiro, aquele golaço de falta aos 49 minutos do segundo tempo, que ele até indicou e fez uma grande homenagem ao Roberto Dinamite. O Vasco venceu essas 2 partidas. Se você parar para analisar, sem esses 6 pontos na bagagem, o Vasco seria rebaixado para a Série B. Ou seja, ele fez a diferença. Com 2 abertos. Estava jogando com 2 pontas abertos, mas acabou não dando muito resultado. Por exemplo, a gente não sabia se jogava o Rossi, até jogadores da base, como por exemplo o Eric Marcos e até o próprio Ryan, que de 17 anos estava sendo utilizado como centroavante. O Vasco tem que ir ao mercado e sabe que precisa ir no mercado buscar um jogador como referência no ataque para duelar ali com o Pablo Verratti e principalmente extremas. Tentou a questão do Pedro Henrique do Internacional, bateu também na questão da aprovação da empresa americana, já que é um jogador de 33 anos, e o Vasco teria que aportar uma grana para poder fazer a aquisição desse jogador no Internacional. Acabou melando a situação. Tentou também o Breno Lopes do Palmeiras, mas também o Palmeiras também não queria tanto liberar o jogador assim. Então o Vasco está assim no mercado, em busca de um ponta, que seja um jogador que goste de fazer gols, goste de entrar na área, e principalmente também um jogador para duelar ali com o Pablo Verratti, para ser, por exemplo, um reserva ou até mesmo uma sombra para o argentino de 35 anos.